A discussão nossa hoje é em cima do material de máquinas de estado, tá? Então, de qualquer maneira, é importante que vocês vejam, por favor, eu enviei para vocês uma notícia, tá? E tem um link na notícia lá hoje, e tem um link lá do Google Drive, tá? Então, vou até colocar aqui no chat aqui, para vocês também. Então, nesse Google Drive, eu coloquei 3 PDFs, tá? Então, vamos até abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Então, tem 3 PDFs aí, tá? Então, um deles é o material, tá? Vou habilitar aqui o pessoal. Então, pessoal, um deles são os slides aqui do Varride, tá? Parte do capítulo 3, tá? E aí você tem um material que era nosso aqui, foi feito aqui pelo departamento. Nós tínhamos umas notas de aulas, que eram até do meu professor ainda, quando fiz digitais, e depois foi atualizado. Depois isso foi atualizado pelos alunos do PET, professor Alberto, também professor Davi Simonetti. Então, é um material aqui de circuitos sequenciais, tá? Então, aqui você tem um PowerPoint e aqui você tem uma descrição, né? Então, o texto que está aqui, ó, MDE, que é máquina de estado, tá? Ele se refere exatamente a esse PowerPoint aqui, né, que está em português, esses slides aqui. Basicamente, é uma forma assim mais descritiva, tá? Está em texto aqui, tá? Seria, né, esse material aqui, ó. Caracterização de máquina de estado. Então, você tem todo esse texto que está aqui, né? Basicamente, ele também está aqui nesse material, tá? As figuras são as mesmas, a maioria do texto, sendo que lá no PDF, né, um PDF de 39 páginas, tem aqui mais coisas escritas para explicar melhor, tá? Então, é um material bom aí para complementar, né? E fora isso, aí nós temos aí o material do Varride, tá? Tem até outro aqui, tá? Tem o material do Varride, que aí vocês... eu passei também aí no link para vocês, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Pronto. Deixa eu habilitar aqui, tem gente entrando aqui na sala ainda. Então, é importante que vocês baixem esses materiais, tá? Façam leitura e tudo, porque desse material aí está a essência desse capítulo 3 aí do Varride, tá? O que está aqui, na realidade, esse material escuro, esse PDF, é uma complementação, assim, ele é uma outra forma aí da gente analisar, tá? Eu vou até passar aqui para ele inicialmente, tá? Tem algumas coisas aqui que já são... é chato o seguinte, eu vou fazer até um acordo, tem gente querendo entrar na sala, aí eu fico o tempo todo parando para habilitar. Eu fico o tempo todo parando para habilitar, sabe? E aí interrompe até meu raciocínio, tá? Pedir para o pessoal, assim, na próxima, né, entrar na hora certa, um pouquinho para não complicar um pouco aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui está a parte de sistemas digitais, né, como eu falei. Ó, quem entrou depois, esse material está disponível. Vejam a notícia lá que eu coloquei no SIGA. Vocês vão baixar 3 arquivos, aqui é um deles, tá? Então,
o que é um sistema digital? Né? Qualquer sistema, né, que permita transmissão, processamento de informações, né, que as variáveis são quantidades físicas, né, sinais, e que se caracteriza pelo fato de assumirem apenas valores discretos, né, binários, né, zeros ou uns. Né? Então, como a gente já discutiu desde o início do curso, os circuitos lógicos eles se dividem em combinacionais, né, e apenas caracterizado por uma tabela verdade, entradas e saídas. Né? A tabela verdade caracteriza completamente o que é o circuito. O sequencial, ele terá, né, saídas que dependem não só das entradas, mas vai depender também do que a gente chama de estado interno. Aí você diz, como é esse estado interno? São os flip-flops. Né? Nós já discutimos que nós podemos ter flip-flop tipo D, né? Nós podemos ter não só flip-flops, nós podemos organizar esses flip-flops em forma que nós chamamos de registradores, tá? Deixa eu botar aqui, ó, né? Então, no momento que eu coloco, por exemplo, aqui, ó, 4 registradores, 4 flip-flops, ó. Eu tenho um flip-flop aqui, né? Tem um outro aqui, ó, tudo flip-flop tipo D. E lembrando que o flip-flop tipo D, pessoal, né? Isso aqui é o gatilho aqui, a borda de subida, né? Ele é ativado pela borda de subida, e esse aqui é borda de descida, né? Que é a bolinha aqui, né? Esse flip-flop D, se você colocar um 0 aqui, após o clock, ele vai passar lá o 0 aqui para o Q, né? Aqui é o Q. Né? E o inverso do que vai ter o Q barrado lá. Se você colocar 1, chegou o clock, ele vai armazenar 1. Ou seja, o Q, a saída do flip-flop, ela segue a entrada lá D. Né? Tudo bem? Esse é o comportamento desse flip-flop. Ele chegou o clock, né, a borda de subida aqui ou borda de descida aqui, o que estiver disponível, né, instantes antes do clock na entrada D, vai ser armazenada nessa saída, tá? E aí, ó, no momento que eu coloco aqui, por exemplo, 4 flip-flops, ó, eu estou gerando o que a gente chama de um registrador de 4 bits, tá? O que é que tem aqui, ó? Eu estou colocando essas entradas aqui, ó, I3, I2, I1, I0, tá? Essas entradas são independentes, né? I3 não tem nada a ver com I2, assim, são independentes, tá? A saída aqui dos flip-flops, tá? A única coisa que a gente está vendo aqui, conectado a todos eles, é o clock, tá? Então, o clock é único, tá? Então, a gente chama esse circuito de circuito síncrono, tá? Né? É um circuito síncrono porque todos os elementos de memória, né, que são os flip-flops, eles respondem pelo mesmo, eles são atualizados pelo mesmo clock. Tudo bem? Então, o que é um registrador? Múltiplos flip-flops compartilhando o mesmo clock, o mesmo sinal de clock. Está aqui, ó. São os flip-flops, né? Tem flip-flop aqui, tem esses, né? E eles compartilham esse clock. Eu posso encapsular isso aqui, ó, e a caixinha, eu tenho o que a gente chama, vamos supor aqui, as entradas paralelas, eu tenho aqui as saídas paralelas, né, que é o Q0, e eu tenho aqui o meu clock. Tudo bem? Então, esse aqui é meu registrador. Entradas paralelas, saídas paralelas, tá? E aí, ó, lembrando aquele problema que eu até passei para vocês, né? Um contador crescente 2 bits, tá? Então, eu vou precisar de um registrador de 2 bits apenas, em vez de 4, como esse aqui, ó, né? Então, ora essa saída aqui, Q1 e Q0, eles vão estar fornecendo essa saída aqui 00, desligado e desligado. Ora, estariam aqui atuando 01, né? Depois do clock, estaria aqui 10, depois estaria 11 e depois voltaria a ser 00, né? Então, ele estaria aqui na forma crescente, né? Ó,
crescente, esse primeiro, e a gente também poderia fazer ela de forma decrescente, tá? E eu também poderia fazer um contador que contasse crescente e decrescente, tá? Então, é o que eu passei até para vocês aqui, né? Fazer um circuito sequencial que apresentasse também um comportamento, que tivesse uma entrada que a gente chama externa, um X. Dado que X igual a zero, esse aqui já é, pessoal, ele já é ele já é um circuito mais elaborado, tá? Só um segundo, pessoal. Vamos lá. Então, esse aqui, ó, é um parecido com esse aqui, que são apenas 2 bits, tá, pessoal? Mas esse aqui já vai um pouco mais, ó. Ele vai 0, 2, 4, 6, depois volta para 0. Seria contar pares e ímpares, tá? 0, 1, 3, 5, 7. Na realidade, ele poderia até voltar do 7 para o 1. Mas aqui seria um circuito, né, que tivesse esse comportamento, né? Então, vejam. Vocês estão me escutando bem? Aqui está de boa. Professor. Beleza, tá bom, beleza. Então, ó, vamos voltar aqui para o nosso problema de 2 bits, contador, né, de 2 bits crescente. O que é uma máquina de estado? Não é? Uma máquina de estado, pessoal, vai ser, eu vou ter que determinar quem são meus estados e uma maneira de haver as transições entre esses estados. Né? Por que a gente chama de máquina de estado finita? Né? Exatamente porque eu teria como o número, a representação é binária, eu tenho um número finito de possibilidades, né, que seriam essas bolinhas aqui, né? Eu estaria aqui no estado 0, do 0 eu passo para o 1, do 1 passo para o 2, 2 para o 3, ó. Aqui eu estou exatamente no contador crescente, tá? Então, quando eu estou nesse problema aqui, ó, que é um contador crescente de 2 bits, então, 2 bits ele vai no máximo até 3, ele vai do 0 até 3, né? Então, eu tenho, com 2 bits, eu só posso representar no máximo, né, 2 elevado a 2, que são os 2 bits, no máximo 4 estados possíveis, né? Então, vocês vão ver que sempre o número de bits vai estar associado ao número de estados. Vai ser exatamente, o número de estados vai ser 2 elevado a n, onde n é o número de bits, tá? Então, aqui vai ser o número de estados, vamos dizer assim, o número de estados possíveis, tá? Vai ser exatamente 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Se eu tivesse 3 flip-flops, 2 elevado a 3, 8. Eu posso ir até 0 a 7. Se eu coloco 4 bits, 2 elevado a 4, 16 possibilidades, né? Vai do 0 até o 15, né? Então, aqui, ó, aí uma das grandes perguntas, né, é exatamente assim, um problema desse tipo aqui, ó, que eu vou contar, eu tenho aqui o 0, o 2, o 4, o 6, eu tenho o 1, né? Então, eu teria aqui, quantos estados o problema está me pedindo aqui? Tá colocando o 0, o 1, o 2, aí tem um 3 aqui, ó.
o 3, tem o 4, tem o 5, o 6 e o 7. Né? Então, para um problema desse tipo aqui, né, quando você contar que você terá 8 estados, eu precisaria de 3 bits, 3 flip-flops, para poder dar conta, né, desses estados possíveis aqui. Tá? Voltando aqui para o nosso caso de 2 bits, tá? Veja, o que é um estado? O estado vai ser uma configuração de memória aqui, ó, né? Veja que tem 2 flip-flops, o Q1 e o Q0. Ora, esses 2 flip-flops eles podem estar respondendo aqui pelo 00, ora para o 01, ora para 10, ora para 11. São as configurações possíveis, tá? Então, um estado são as configurações possíveis dos seus flip-flops, tá? Então, eu posso chamar esses estados de qualquer coisa, sei lá, A, B, C, podia ter colocado aqui assim A, podia ter colocado isso aqui assim A, aqui seria o estado B, aqui seria o estado C e D, por exemplo, tá? Estado D. Então, aqui podia ser B, C e D. Desculpa aqui que é o mouse aqui tá... Aqui é o D. O mouse aqui tá um pouco ruim aqui. Mas eu poderia ter chamado aqui de E0, E1, E2 e E3, tá? Vou até apagar aqui, descartar para ficar mais bonito aqui. Mas então, ó, o que a gente tem que ver de uma máquina de estado, né? Dessa aqui, ó. Então, eu defini aqui meus estados, que é, no caso aqui, um contador. Vamos fazer esse primeiro caso aqui, ó, pessoal. Contador crescente de 2 bits. Alguém conseguiu fazer lá isso aí todo? Esse exercício? Esse exercício aí, por acaso, foi da aula passada? Sim. Não, nem sabia. Tá. É que alguns eu coloco como notícia, tá? Eu acho que foi da segunda-feira passada. Foi da segunda passada. Tá lá como notícia, sabe? Depois vocês dão uma olhada lá. Alô? Alô? Assim, eu pesquisei um tutorial, eu até consegui fazer um modelo no Tinkercad. Beleza. Seguindo no tutorial mesmo. Pronto. Eu acho que está tendo feedback aí, né? Pronto, já cortou. Ó, esse contador crescente, né? Para fazer, eu preciso, então, ó, a primeira coisa que a gente vai, dado um problema, eu tenho que definir uma máquina de estado, quantos estados eu tenho, né? Nesse caso aqui, ó, o contador só crescente, ele vai do 0, depois para o 1, para o 2 e para o 3, volta para o 0, então eu tenho 4 estados. Uma vez que eu defini o número de estados possíveis, tá? Número de estados, vamos dizer assim, um N grande aqui, número de estados, eu vou definir o número de flip-flops, que vai ser log, né? Log lá na base 2, né? Desse N aí, né? E aí vai me dar lá 2 flip-flops, né? Que eu vou precisar. Se eu tivesse o número de estados 8, né? Aí eu ia ter lá, ia precisar lá de 3 flip-flops. Se eu tivesse lá 15, aí 15 não tem, professor. Então, sempre arredonda para a potência de 2, né, maior, né? Que vai poder dar conta daquilo. Se você precisasse de 10 estados, né? Veja, com 3 flip-flops você vai até 8 estados possíveis. Se eu preciso de 10, eu tenho que adicionar um flip-flop a mais. Vai sobrar estados lá, né? Vai sobrar algumas representações não usadas, mas eu não posso ficar faltando estados, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é esse N. Qual é o número de estados da minha máquina? Né? No caso aqui, 4. Aí, uma vez eu tenho isso, eu determino o N, vamos ver, número de flip-flops, que é o número de bits, tá? Uma vez que você já fez isso aqui, praticamente, você já podia até desenhar esse cara aqui, como eu desenhei, né? Uma máquina de estado, ela vai precisar, então, de dois flip-flops, que são os 2 bits, para resolver seu problema.
E aí... Professor, Oi? só um segundinho, só para ver se eu entendi. No caso, o N, ele representa o número de estados, certo? E aí, quando a gente reitera o logaritmo desse N, a gente encontra o número de flip-flops necessários para representar a máquina, não é isso? Exatamente. Não, tá certo. Beleza. E aí, uma vez que você encontrou esse N, que é o número de flip-flops, no caso 2 aqui, ó, você já poderia até desenhar. Ah, eu vou usar flip-flop D, ou JK, mas se fosse o D, você estaria aqui já pronto. Tá? O que é que vai estar faltando para você conseguir fazer isso aqui, ó? Para que você tenha o comportamento, que ele exprima esse comportamento. O que é que estaria faltando? Vai estar faltando, pessoal, exatamente a lógica que faz essas transições aqui, ó, que faz com que ele saia do 0, vá para 1, que ele do 1 vá para o 2, do 2 vá para o 3 e tal, e depois do 3 vá para o 0. Aí, como é que eu faço essa lógica? Eu vou ter que criar uma lógica que entre aqui nessa entrada aqui, 1 e 0. Tá? Eu vou ter que fazer aqui uma lógica que faça isso aqui. Porque os flip-flops já estão aí, eu tenho que fazer uma... usando as saídas dos flip-flops e tal. Tudo bem? Então, a gente vai ter que criar uma lógica. Então, como é que eu faço isso? Né? Dado que a pessoa pediu que o circuito tivesse esse comportamento, né? 0 fosse para 1, 1 para o 2, 2 para o 3, você poderia ter feito, a gente desenha a máquina de estado aqui, ó. Eu coloco os estados, né? Seria aqui no caso, inclusive, eu vou fazer uma edição aqui, ó. Vou até trocar isso aqui. Vou chamar isso aqui de, vou botar aqui, 0. Depois eu vou colocar aqui, 1. Depois vou colocar aqui, 2. Depois o 3, tá? Beleza. Então, ó, você definiu que você precisa de 4 estados. O seu problema tem 4 estados. Disso você, passo 1. Passo 2, eu preciso então de 2 bits, 2 flip-flops. E aí eu desenho aqui a máquina, desenho a minha máquina, coloco, né, o estado é 0, é 1, é 2, é 3 e tal. E aí, uma vez que você desenha, né, deixa eu até colocar aqui, ó, eu vou, o que a gente chama assim, passo 3, eu vou codificar esses estados. Né? O E0 seria estar no estado 0, depois o 1, 2 e 3. Então, eu precisaria codificar isso aí, dizer assim, olha, o E0 eu vou representar pelo 00. Pelo 00. Seu 00. Vou até copiar aqui, tá, aqui fica mais perto. O E1 vai ser esse 01. O E2, né, vai ser esse 2 aqui, o 10. E o E3 vai ser o 11, tá? Então, eu estou codificando os estados aqui. Vou botar até aqui assim. Codificação dos estados. Pessoal, essa codificação aqui desses estados poderia ser diferente, né? Poderia ser... colocar o 01 podia estar aqui no lugar do 00, pode, vocês vão ver que lá na frente pode. Para esse problema aqui, que é bem simples, a gente está fazendo assim, porque a própria saída dele, a saída 00, então, já solucionaria esse problema aqui, tá?
Já seria a saída dele, do próprio contador aí, tá? Mas vocês vão ver que, a gente vai ver que nos problemas, os códigos, né, podem ser diferentes, eu posso mudar. Apenas eu tenho que ter o cuidado de que eu não posso colocar dois estados distintos, né, o E1 e E0, e cada estado ele recebe um código único, tá? Ele recebe um código único, tá? Então, ó, seguindo, passo 1, quantos estados nós temos? Aqui, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Eu tenho 4 estados. Passo 2, descobri que eu precisava de 2 bits. Passo 3, eu desenhei aqui a minha máquina de estados, né? 0 vai para 1, 1 para 2, 1 para 3, e eu codifiquei esses estados. Eu dei um código binário para cada estado desse aqui, tá? E aí, ó, eu quero que ele faça esse comportamento. 0 vai para 1, 1 para 2, para 3, 4. Como é que eu faço com que tenha uma lógica, né? Representação matemática desse comportamento, né? Então, a gente usa o que a gente chama de tabela de estados, tá? Então, vejam, eu vou colocar o que a gente chama de estado atual e estado futuro, tá? O que seria o estado atual? É onde você se encontra. Por exemplo, eu estou aqui no 00. Eu estou no estado E0, que é o 00. O código binário dele é esse 00. Quando chegar o pulso de clock, ó, 00 aqui, ó, né? Quando seria equivalente aqui, ó, eu olhar aqui para essas saídas, elas estão em 00. Q1 e Q0 estão no 00. Quando chegar o pulso de clock, ele vai para... Qual é o estado futuro? Vai para o 01, tá? Então, ele sai do 00, vai para o 01, para o estado E1, que é o 01. Né? Vai para o 01. Tá? E aí, quando ele estiver aqui no 01, quando chegar o clock, ele vai para qual é o estado futuro? 10. Então, ele vai caminhar aqui para esse estado E2, ó, que é o estado codificado 10. Quando chegar o pulso aqui, ó, o pulso de clock, ele vai sair do 10 e vai para o 11. Vai acontecer isso aqui. Né? E quando, então, ele estiver aqui no 11, que é o estado E3, eu quero que ele volte para o 00. Está aqui, ó. 11, ele volta lá para o 00. Aqui. Então, pessoal, o que caracteriza uma máquina de estado é exatamente uma tabela de estados. Que eu tenho, então, o estado atual, é onde eu estou, né? Cada passo, cada tracinho desse aqui, ó, que a gente chama assim, arco desse aqui, ou transição, ela é descrita lá na tabela. Né? Então, é o ponto onde é que eu estou, vamos supor, eu estou aqui no ponto E1, né? Estou aqui no ponto E1, que é o 01, quando chegar o clock, ele vai para o E2, tá? Então, vejam que esse meu circuito aqui, ele só depende para ele passar do E1 para o E2 apenas do pulso de clock. Vocês vão ver que depois eu posso colocar uma chave aqui, uma chave externa, sei lá, eu quero que a contagem seja crescente, decrescente. Aí essa chave externa vai atuar aqui em cima desse arco. Porque se for a contagem crescente, ele vai para cá. Se for decrescente, ele vai fazer o inverso, ele vai para o outro lado. Então, a chave, né, como uma chave X, uma chave externa, aí ela vai controlar essa sequência desse arco. Tá? Agora, o que é importante aqui, a gente vê, né, nesse primeiro exemplo aqui, é que eu preciso, então, encontrar quem é esse meu estado futuro aqui, ó. E lembrando aqui que esse flip-flop, o flip-flop tipo D, o estado futuro, ele segue o que está na entrada D. O que você colocar na entrada vai ser igual ao Q, né? Então, a regra é mais ou menos assim, Q de T mais 1 é igual a D de T.
P de T. Essa é a regrinha lá do flip-flop. O que está na entrada aqui, no tempo T, né? Quando chegar o clock, ele vai passar lá para o Q de T mais 1. Ou seja, o que está aqui vai ser refletido aqui, após o clock. Então, nessa tabela aqui, ó, por isso que eu coloquei Q de T mais 1 aqui, ó, Q1T mais 1 vai ser igual ao D1. Ou seja, o que eu colocar na entrada vai refletir na saída. E aí, é exatamente isso que eu falei a vocês, que eu preciso determinar quem é o I1 e o I0. De onde é que sai esse 1 e esse 0? Sai daqui, da tabela. Eu vou encontrar quem é esse Q1 aqui. Né? Q1 vai ser igual a D1. Baseado em quem? Baseado nessas entradas aqui. O que é que eu tenho aqui? Se vocês olharem direitinho, ó, esse Q1 aqui, né, de T mais 1, que vai ser igual ao D1, vai ser, no caso aqui, olha, é o ou exclusivo aqui, ó, de Q1 com Q0. Então, por isso que o D1, aqui, ó, D1 é o ou exclusivo de Q1 com Q0. Já o D0, que essa outra coluna aqui, ó, vocês vão ver que ela é o inverso, essa coluna aqui, ela é inversa dessa coluna aqui, do Q0. Quando o Q0 é 0, o Q1 é 1, e vice-versa. Quando é 1, o outro é 0. Então, ó, essas equações, né, que vão ser as entradas aqui desse circuito, tá? A entrada aqui vai ser vamos supor, o D1, e aqui é o D0. Elas vão sair da tabela de estados. Tudo bem? Eu vou desenhar a minha máquina de estado com esses fluxos, estado atual, estado futuro. Depois eu vou olhar para o estado futuro aqui e vou obter as equações para essa coluna aqui, usando mapa de Carnot, usando alguma coisa. E essas aqui vão ser as entradas dos flip-flops. Aqui. Vão ser as entradas dos flip-flops. Eles que vão me dizer qual é a equação do estado futuro. Então, ó, se você olhar direitinho, eu tenho que determinar quem são essas entradas aqui, ó, I1 e 0, para que eu tenha esse comportamento aqui, né? E esse comportamento dessa máquina de estado. Então, ó, é exatamente, olha, eu tenho aqui meu circuito, que eu já sei que eu preciso de 2 flip-flops, eu pego essas saídas aqui, ó, do Q1, pego a saída do Q0, e vou alimentar um circuito lógico que vai me gerar essas saídas aqui, né? No caso o I0, né, que poderia ser o D0 e o D1. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente viu que vai ser quem? Vai ser Q1, D1 vai ser Q1, ou exclusivo Q0, e D0 vai ser Q0 barrado. Né? Então, basicamente, esse circuito lógico aqui, ele está descrito nessas duas equações aqui. Que seria quem? Ó, pegando aqui, o Q0 aqui, ó, aqui é o D0 e aqui é o D1. Eu pego o Q0, inverti ele, eu tenho o Q0 barrado aqui. Q0 barrado. Eu vou colocar esse Q0 aqui na entrada D0. Tá aqui, ó, que é essa equação. E o D1, ó, vai ser quem? A saída Q1 com a saída Q0 ou exclusivo deles. Eu peguei aqui, então o exclusivo, vou e jogo essa saída aqui e vem para cá. Então, ó, esse circuitinho aqui, na hora que eu ligar ele, começar a colocar o clock aqui, os pulsos de clock, borda de subida, ele vai, e se eu colocasse aqui, pegasse essa saída aqui, Q1 e Q0, colocasse aqui LEDs, colocasse aqui resistor e ligasse aqui ao terra, né? Fizesse isso aqui também para cá, tá? Eu estaria visualizando, tá aqui o terra, eu estaria, tá o R aqui, um resistorzinho de 330, eu estaria visualizando nessas duas lâmpadazinhas aqui, né, das dois LEDs, estaria visualizando esse padrão.
Qual? 00, 01, 101, ou seja, apagado, 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 aceso, aceso, apagado, e depois aceso, aceso, depois apagado, apagado, cada pulso de clock. Tudo bem, pessoal? Sim. Tá, só um segundinho aqui. E aí, como é que eu faria se fosse, então, o circuito decrescente, né? Ele muda muito em relação a isso aí. Se fosse o decrescente. Praticamente, o que é que ia acontecer com o circuito decrescente? Esse contador aqui, ó, esse aqui, ó, ele fosse assim 0, depois fosse 3, 2, 1 e depois voltasse para o 0. O que é que eu teria que alterar, né? Aqui no meu circuito. No contador decrescente, ele faz o caminho inverso. Ele está aqui no 0, vai para o 3, depois para o 2, para o 1. Ele faz essa... Enquanto esse aqui, ele está aqui no que a gente chama assim, nesse sentido aqui, horário desse fluxo, o decrescente ele está no sentido anti-horário, né? Para esse caso aqui, 0, 3, 2, 1. Então, eu tenho que trabalhar nessa tabela de estado aqui, ó. É só botar, estando no 0, aí ele vai para o estado futuro, vai ser quem? 3. Que eu estando no 0, eu vou para 3. Se eu tiver no estado 01, que é esse, aqui, ó. Qual o estado futuro quando chegar o clock? 00. Está aqui, refletido aqui, 00. Se eu estou no 2, estado 2, aí o futuro vai ser quem? 01, que é esse fluxo aqui. E eu estando no 3, a sequência seria 10. Se eu estou no estado 3, aí eu vou para 10. Então, ó, o fluxo nessas transições, eu determino aqui na minha tabela de estados, tudo bem? E aí eu precisaria aqui obter quem? No caso do decrescente, obter obter as equações. Obter as equações aqui. Deixa eu até apagar aqui. Obter as equações aqui para ele, né? E aqui, se você olhar direitinho, quem é, por exemplo, D1, que vai ser colocar na entrada D1, quem é D0. Aqui, ó, vocês vão ver que esse circuito aqui é o ou exclusivo, é o XNOR, né? É o operador que a gente chama coincidência, tá? Quando for 00 ou 11, ele vai dar 1, e quando forem diferentes, vai estar 0. Então, é um XNOR. É um XNOR de Q1 com Q0. E o Q0, que é o D0, vai ser o Q0 barrado, que é exatamente essa coluna aqui, ao contrário dessa. Tá? Então, as equações, ó, são muito parecidas com aquele outro. A diferença é que aqui vai ter um XNOR, vai ter uma bolinha aqui na saída aqui desse O exclusivo, ó. Tem essa bolinha aqui, ó. Então, o circuito contador decrescente, usando flip-flop tipo D, né? Eu vou ter assim, a saída aqui Q1 e Q0, passa pelo esse XNOR e alimenta a entrada D1. E o Q0 barrado alimenta a entrada D0. Tá? Então, com isso aí, eu tenho lá, independentes, assim, eu tenho um contador que ele só faz, esse aqui, ele só faz contar de forma ascendente, e esse aqui conta de forma descendente, né, decrescente, tá? Agora, eu poderia querer um contador que conte de forma crescente ou decrescente. Para isso, eu teria que ter uma chave externa, um seletor. Tá? A gente chama, por exemplo, aqui o seletor seria um seletor X. Tá? E aí, ó,
Esse x eu vou dizer, olha, se x igual a 0, ele vai contar crescente. Se x igual a 1, ele vai ser decrescente, tá? Então, esse x, ele entra na sua tabela de estados, ó. Por exemplo, aqui ao lado, eu coloquei aqui ao lado esquerdo, né? Vejam que essa parte inicial aqui, ó, da tabela, que está aqui assim, ó. Essa parte inicial é igual ao contador que a gente chama o contador crescente. Esse aqui, essa tabelinha, ele está no 0, do 0 ele vai para o 1, do 1 ele vai para o 2, do 2 vai para o 3, 3 para o 4, 3 para o 0. E o outro é o decrescente, que ele do 0 vai para o 3, do 1 vai para o 0, do 2 vai para o 1 e do 3 vai para o 2. Né? Podem olhar aqui, ó. Então, essa parte em cima aqui, essas 4 primeiras linhas aqui, ele está fazendo da forma crescente, e nessas 4 últimas linhas aqui, ele está do estado atual e o estado futuro, ele está fazendo de forma decrescente. O que muda, então, ó, essa entrada externa, esse X aí, que seria uma chave, quando essa chave está desligada, quando ela está desligada, ele está fazendo a contagem de forma crescente. Quando ela está ligada, ele vai fazer de forma decrescente. Tá? Então, vejam, a máquina de estados, ela fica assim, com o dobro, né? Porque cada transição dessa é uma linha dessa tabela de estado. Então, aqui, ó, do 0, 0, ele vai para o 0, 1, quando x igual a 0. Exatamente essa primeira linha, ó, 0, 0, ele vai para o 0, 1, quando x igual a 0. Então, vejam agora, em relação a esse outro aqui, que só fazia a transição, só dependia do clock, não dependia de uma chave externa. Agora, essa transição vai acontecer com o clock e de acordo com a chave, tá? De acordo com a chave, essa entrada do circuito, tá? Então, é exatamente o que aqui a gente vai... O que a gente poderia discutir, que um circuito combinacional, essas saídas do circuito combinacional só dependem das entradas, tá? Só depende das entradas. As saídas F lá só dependem das entradas, tá? Já um circuito sequencial, né, o comportamento deles vai depender também, não só das entradas, como esse X aqui, ó. O X é uma entrada. Se eu estou em 0, ele vai fazer, eu tenho um comportamento. Se X igual a 1, é outro comportamento. Então, vai depender. Né? O meu circuito, eu estou colocando lá, eu tenho uma caixinha, tem essa entrada lá e tem as saídas lá, e tem componentes aqui dentro aqui e tal. Vai depender do que está aqui no X. Né? O que vai aparecer aqui nessa saída do Q1 e do Q0, tá? Como é que vai ser essa saída? Vai depender do X, né, de se é 0 ou se é 1, e vai depender de onde ele está. Porque se eu estou no 1, 0 e X é 0, ele vai para onde? Estava aqui, vamos supor, 1, 0. E se X igual a 0, após o clock, ele vai para 1, 1. Então, o comportamento dele vai para 1. Ele vai seguir essa linha aqui. Ou seja... O circuito sequencial, né, ele vai... eu volto já para cá. Tá a figura aqui, ó. O circuito sequencial... Tem uma figura melhor, tá aqui. Tem umas figuras antigas que não são tão legais. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui tudo bem. O circuito sequencial, pessoal, ele vai ter, então, uma parte combinacional e uma parte de memória. Tá? Então, vai depender a saída, né? Muitas vezes vai depender não só da parte combinacional, mas vai depender da memória dele, né? De onde ele está no estado, tá? Qual estado ele está. Né? Exatamente como eu coloquei aqui, isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui a minha memória, aqui ela aqui, ó.
para essa memória bem pequena, né, que são meu registrador, né? E eu tenho uma parte que é um circuito lógico. Para esse nosso probleminha simples, no caso do circuito crescente, a parte lógica está aqui, ó. Eu tenho a minha parte de registrador, essa parte de registrador está aqui, e a parte de circuito lógico foi só no caso aqui bem simples, essas duas equações, tá? Para esse outro aqui, ó, está aqui a parte de equações, né, a parte de circuito lógico e a parte de memória, registrador, tá? Então, ele tem uma parte que é combinacional, equações simples, como a gente já viu, e tem uma parte que são os registradores, tá? O que está sendo dito aqui um pouco aqui para trás, ó, está dizendo o seguinte, que se eu tenho n bits, né, n variáveis, eu teria 2 elevado a n estados. É como eu disse a vocês, se eu tenho dois flip-flops, eu vou permitir 2 elevado a n, né, que seria 4 estados, né? 4 estados. Se eu tenho 3 flip-flops, 2 elevado a 3, 8. Se eu tenho 4 flip-flops, 2 elevado a 4, 16, e por aí vai, né? Então, como eu sempre vou ter um número n de flip-flops, eu estou usando 1000 flip-flops, 2 elevado a 1000, estou usando, vamos botar assim, 10 flip-flops, 2 elevado a 10, 1000, né? 1024. São 1024 que seria um kbyte, né? um quilo, 1024 estados. Eu estou usando 20 flip-flops, 2 elevado a 20, aí você vai ter lá um número de estados possíveis, né? E por aí vai. Mas mesmo assim, mesmo quando eu estou usando 1 milhão de flip-flops, mesmo quando você tiver 1 milhão de flip-flops, vai ser um número finito de estados. Assim, é um número gigantesco, mas é um número finito, né? Por isso que é chamado máquina de estado finito, porque você vai ter o número de estados, sempre vai ser um número, vamos dizer assim, contável, né? Mas óbvio que ele vai tender a infinito, tá? E aí, por isso que a gente chama de máquina de estados finitos ou máquina de estados, onde você terá você vai ter um estado atual e vai ter um estado próximo, né? Isso aqui. E aqui é mais ou menos essa representação, estado atual, aí eu vou ter uma máquina estado futuro, deixa eu passar aqui. Aí eu teria os circuitos síncronos, que é o que a gente vai estar estudando aqui, basicamente, seriam os síncronos, né? Tem todos os flip-flops e um conjunto de flip-flops juntos, forma o que a gente chama de um registrador, né? Como eu falei a vocês, um agrupamento de flip-flops, é um registrador, e eles vão responder ao mesmo clock, né? Que foi o que colocamos aqui, esse cara aqui, né? Que a gente discutiu a aula. Eu tenho 4 flip-flops respondendo ao mesmo clock. E aí eu chamo isso aqui de registrador de 4 bits, tá? Registrador de 4 bits, tá? Agora, circuitos assíncronos são circuitos que o clock, você vai ter um flip-flop recebe um clock, outro recebe outro. A gente vai discutir um ou outro exemplo, mas no nosso curso a gente vai produzir mais trabalhos circuitos síncronos, tá? Então, os circuitos síncronos, todos têm o mesmo clock, e os assíncronos podem ter clocks diferentes. É o que está dizendo aí, tá? E aqui eu tenho 2 tipos de circuitos, nos casos dos circuitos sequenciais. Eu tenho o que a gente chama de máquinas de Mealy e de Moore, tá? Basicamente, a diferença é o seguinte, pessoal. É que na máquina de Mealy, tá? A saída dela, ela vai depender do estado, tá? E também das entradas, tá? Vai depender da variável de entrada e das variáveis de estado. Já na máquina de Moore, ela só depende do estado, ou seja, a entrada ela não vai impactar na saída, tá? Fazendo isso num diagrama, deixa eu ver, num diagrama dá para a gente ver mais ou menos aqui assim, ó, tá?
No caso da máquina de Mealy, tá? Veja, essas entradas aqui, elas vão interferir na lógica da saída, assim como os registradores de estado, eles vão interferir aqui nessa lógica da saída para gerar essas variáveis de saída. Tá? Então, as variáveis de entrada, elas atuam aqui, de alguma forma, vai ter alguma equação lá que vai aparecer lá um x, ou alguma coisa de entrada lá que interfere na variável de saída. Já as máquinas de Moore, né, essas máquinas aqui, vocês vão ver que as variáveis de entrada aqui, elas vão ter interferência aqui nos registradores, tal, que vão ter uma realimentação, mas a saída depende apenas, ó, a lógica que está associada à saída, apenas dos registradores. Apenas o que está lá nos registradores de estado que vão impactar nessa lógica de saída. Tá? Vocês vão ver, a gente vai estar discutindo passo a passo aí, vários modelos desses. Quando eu tiver um tipo, vocês vão ver lá. Tá? Tudo bem? Então, o que é que eu tenho que fazer? Um comportamento de uma máquina do circuito sequencial. Eu vou usar um que a gente chama de uma tabela de estado e um diagrama, a máquina de estado, que são lá as bolinhas, lá, né, como eu mostrei a vocês. Tá? Vou mostrar aqui. Aqui, essa representação eu não vou usar aqui, não. Uma representação mais antiga. Deixa eu passar aqui para uma melhor. Vou mostrar aqui uma figura aqui para vocês, tá? Passar aqui um pouquinho. Pronto, tá aqui. Vejam. Aqui, ó, é como se eu tivesse, no caso da máquina de Mealy, tá? Máquina de Mealy, a saída, ela depende não só do estado que eu estou, mas também das entradas, tá? Então, ó, eu estou aqui no estado que a gente chama YI, eu estou indo para um YI mais 1, né? E quando você vir aqui no arco, nessa arco de transição, quando você vir um termo desse tipo aqui, como é que a gente interpreta isso? Interpreta da forma que ele sai do estado YI, né? Dado que tem essa entrada II, essa entrada aqui, ele vai produzir a saída F, né? E ele vai sair desse estado e vem para cá. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, tá horrível, né? Então, ele sai aqui, então, do meu estado, esse estado aqui, da esquerda, vem para o estado da direita, porque tem uma entrada que está forçando isso aí, e vai produzir essa saída F, tá? Então, os circuitos de Mealy vão ter exatamente essa característica, né? A entrada vai estar aqui, né? Vai estar interferindo e gerando a saída, tá? Aqui, por exemplo, seria o caso, ele está saindo de um estado indo para o outro, e aqui seria um caso de uma realimentação. Ele está continuando no mesmo estado, né, após o clock, né, dado que a entrada I está aqui, e ele vai gerar essa saída F, ele está mantendo esse mesmo estado. Na máquina de Moore, pessoal, a pequena diferença que tem aí é o seguinte, ó, é que a saída do circuito ele só depende do estado que ele está. Enquanto na máquina de Mealy a saída depende do estado e depende da entrada, na máquina de Moore a saída só depende do estado. Então no arco só vai aparecer quem? Só as entradas, tá? Só vai aparecer as entradas. A saída sempre, no caso da máquina de Moore, vai depender apenas do estado que você está, tá? Como a gente mostrou aqui. Passei muito aqui. A máquina de Mealy depende do estado e depende das entradas, enquanto a máquina de Moore, a saída só depende do estado. Essas entradas aqui, elas interferem, elas vão até interferir no estado futuro, mas a saída, aqui, ela vai estar associada exatamente só à máquina de estado, só o estado atual. Tá? Então, voltar aqui para cá.
que é a máquina de Moore, tá? E aí, ó, o que a gente vai estar vendo, pessoal, né, é exatamente como a gente colocou no nosso caso lá. A gente tinha, por exemplo, um estado atual, e depois eu tenho um estado futuro, tá? E eu tenho, então, aqui, ó, estado atual, e vai chegar o clock, ele vai para o estado futuro. Normalmente, como a gente assume-se que o clock vai chegar, e essas máquinas são síncronas, a gente tira esse sinal aqui de clock, aqui, essa anotação, porque faz parte aí do... já está implícito, tá? Tudo bem? Então, deixa eu passar aqui para o problema que ele está querendo aqui, tá? Um problema aqui básico, tá? Ele está dizendo o seguinte: representar uma tabela, um comportamento em um circuito sequencial, modelo de Moore, que apresenta sequencialmente a saída F vai ser 0 por 3 períodos de clock consecutivos, e uma saída F igual a 1 por um período de clock, tá? Especificado no diagrama abaixo. Então, esse problema aqui, inclusive, é um problema muito parecido com o que está lá o primeiro problema do varrido, do capítulo 3, tá? É muito parecido, tá? É bem parecido com esse aqui. Vocês vão ver que é a maquininha de laser, tá? Então, o que é que ele quer fazer? Ele vai jogar clock em um sistema, tá? Ele tem lá um sisteminha lá, que ele tem uma saída F lá, e o clock vai estar entrando aqui, nesse circuito aqui, clock. E aí ele quer o quê? Ele quer que, quando chegar o primeiro pulso de clock, a saída seja 0. Depois o segundo pulso de clock, 0 de novo. A terceiro pulso de clock, 0 de novo. Aí, depois de 3 pulsos de saída 0, ele quer que vá para 1. E depois volte lá para ser 0, 0, 0, saída 1. Tá? Entenderam o que é que ele está querendo aqui, um circuito sequencial que ele quer? Vai estar chegando, você ligou o clock lá, então vai estar chegando o pulso de clock. Vocês já fizeram no laboratório, eu não sei como é que vocês estão fazendo no laboratório, mas já usaram o 555 lá com o Tinkercad? A gente está usando essa semana. Pronto, que é um osciladorzinho que vai gerar o clock. Então você vai jogar o clock lá no circuito e só tem um clock aqui. No caso, só tem um clock. E você vai estar observando, tem um LED lá na saída, que é esse F aqui. Aí ele vai estar lá, o clock está chegando, lá, piscando lá a luzinha do clock. Piscou, mas está lá, a saída está apagada. Outro pulso de clock, saída apagada. Outro pulso de clock, saída apagada. Aí no outro pulso de clock, saída igual a 1. Depois, fica lá, depois 3 pulsos de clock, luz apagada, e depois ela acesa. Vai ficar nesse negócio eternamente, até que você desligue. Entenderam qual é o problema que está sendo posto aqui? Ele tem 3 pulsos de clock apagado, 1 pulso de clock aceso. Depois 3 pulsos de clock apagado, 1 pulso de clock aceso. 3, 1, 3, 1. É o que ele quer que faça aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal, aí? 3 pulsos de clock apagados, 1 aceso. 3 pulsos de clock apagados, 1 aceso. Então, veja, eu tenho que fazer uma máquina de estado para isso aí, né? E aí ele começa, né, a saída F, né? As entradas aqui, ó, não existem. Na realidade, como eu coloquei aqui para vocês, só tem um clock de entrada, né? E vai ter uma saída F aí, a saída aqui do circuito lá, que vai ser uma luzinha aí, tá? Então, eu vou chamar esse estado 0 de E0 e vou dizer que quando é 0, ele vai ser apagado, né? Estado inicial é 0 e eu quero que a lâmpadazinha lá, a saída lá, né? Ó, a nomenclatura seria assim, ó. Estado atual barra saída. Então, o estado atual é 0, estou no estado é 0 e a saída vai ser 0. Seria esse primeiro, esse carinha aqui, ó. Estou no
é zero. É zero. Tá? Então, eu estou no E0, ele vai me gerar saída zero, que é o primeiro, esse primeiro aqui, saída zero. Aí eu quero ir para um outro estado, né, que vou chamar então aqui de E1, que eu quero que também saia zero. No E1 também tem a saída zero. Então eu estou aqui no estado E0, produzindo aqui zero, chegou o clock, ele vai para o E1, a saída também vai ser zero. Tá? Então, o estado próximo ele está colocando aqui E1, mas quando eu estiver no E1, eu também tenho que produzir zero. Para, né, no E1, eu também vou zero. Depois vou para o E2 aqui, ó, produzindo também zero. Outro, o estado 3 aí, vai produzindo, o estado 2, produzindo é zero. Saída, né, a saída do circuito. Eu saio, a saída está zero no primeiro clock, depois está zero no segundo clock, no terceiro clock está zero também, né? Aí tá. E depois vai, quando eu sair daqui desse E2 e for para o E3, eu já botei lá 0, 0, 0. Aí nesse aqui vai sair 1. E depois ele vai voltar, tem que voltar para cá. Né, para ficar 0, 0, 0, 1. Aí volta 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Então, ó, nesse estado E3, eu quero que ele acenda a luzinha lá, a saída F, tá? Que seria a condição F igual a 1. Tá? Então, ó, basicamente a máquina de estado vai ser assim, ó. Eu estou no E0, vou para o E1, né? E0 produzindo saída 0. Vou para E1 produzindo saída 0. Vou para o E2, aí estou no E2 produzindo 0. Daqui vou para o E3 produzindo 1 e volta para cá. Tá? Volta para cá. Então, definiu... Aqui já é outro problema, tá? Aqui já é outro problema, tá? Definimos aqui, ó, pessoal, definimos aqui a minha máquina, 0, E0 vai para 1, E1 vai para 2, E2 vai para 3 e volta para cá. Aqui, se a gente fosse fazer a codificação dessa máquina, eu tenho que, para encontrar a equação, eu vou ter que associar, fazer o que a gente chama de codificação dos estados, né? Esse estado E0, teria que criar uma tabela aqui, né? Deixa eu colocar aqui assim. Eu tenho que colocar aqui uma tabela desse tipo aqui. Opa. Ó, uma vez que eu determinei que eu tenho 4 estados, e do E0 ele vai para o E1, do E1 vai para o E2, o E2 vai para o E3, o E3 vai para o E0, né? Aí, passo seguinte disso aqui, né? E eu já descobri que eu tenho quantos estados aqui nessa minha máquina? Tenho 4 estados. Quantos flip-flops eu preciso? Só 2. Porque com 2 flip-flops eu consigo abarcar 4 estados. Então, com 2 flip-flops, aí eu vou fazer uma codificação desses estados, ó. 00, 01, 01, podia ser diferente aqui, tá? E aí, com isso, eu poderia vir lá na tabela, vou abrir aqui um Excel. Ó, deixa eu aumentar aqui. Aqui até deixa eu fazer uma cópia aqui para vocês aqui, tá? Vou colocar aqui para baixo.
D. Ó, uma vez que eu tenho aqui essa tabela, eu gerei uma máquina que vai do E0 vai para o E1, do E1 vai para o E2, o E2 vai para o E3 aqui. Esse aqui, pessoal, se vocês olharem direitinho, é o nosso contador crescente. Ó. Ele estava no 0, vai para o 1, 1 vai para o 2, 2 vai para o 3 e volta para... É o contador crescente. Se eu codificar dessa forma os estados, E0 vai para 0, 0, E1 vai para 0, 1 e tal, né? Eu vou colocar aqui, ó, esses são os códigos, tá? Então, eu teria aqui... Vou até fazer aqui assim... Eu tenho a minha tabela de estados, tá? Eu tenho o estado atual, estado futuro, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar para facilitar aqui para vocês, para a gente refazer ela. Ó, do 00, veja, no 00 ele vai para onde? Vai para o 01. Quem é o código do 01? Do E1? É o 01. Então, ele sai do 00, vai para o 01. Veja, nesse caso aqui, que é uma máquina que até, ele falou até aqui no início, é uma máquina de Moore. É uma máquina de Moore, esse exemplo aqui. Né, a máquina de Moore. Tá aqui, ó, o exemplo até ele fala que é uma máquina de Moore, ou seja, a saída só depende do estado, tá? A saída só depende do estado, tá? Então, ó, vou chegar lá no final. O que é que a gente precisa? Esse F aqui, a saída, ó. Saída F só depende do estado atual, de onde é que ele está. Quando eu estou no estado 00, ele produz que saída? No estado E0. Ele produz saída 0. Aí eu venho aqui e jogo 0. Agora, se eu estou no estado E1, que eu codifiquei ele como E1, eu codifiquei como 01. Eu estou aqui, ó. Aí ele vai para onde? Se eu estou no E1, ele vai depois para o E2. Qual é o código do E2? É 10. Né? Então, o que está aqui? Ó. É o contador crescente. Quando eu estou no estado E1, ele produz saída 0. Produz saída 0. Eu estando aqui agora no E2, eu vou para o E3. Tá? O estado futuro vai ser o E3. Tá? Vai ser o E3. Agora, eu estando no estado E2, que é o estado atual, estado E2, ele produz que saída? Se eu estou no estado E2, ele produz a saída 0. Tá? Então é 0 aqui. Agora, quando eu estou no estado E3, o estado futuro vai ser quem? O estado E0. Que o E0 é 0, 0. Então, vou pegar esse cara aqui e bota aqui. Opa. Vai ser do E3, eu vou para o 0, 0. Sendo que quando eu estou no estado E3, a minha saída é 1. Tá? Então, vejam. Eu peguei, então, essa tabela aqui, ó. Eu peguei a máquina de estado, que é o E0 produzindo 0, E1 produzindo 0, E2 produzindo 0 e E3 produzindo 1, depois voltando. Coloquei isso em uma tabela de estados, tá? A tabela de estados. Então, eu tenho estado aqui, ó, estou no 0, vou para o estado 1, estou no 1, vou para o 2, do 2. É um contador, exatamente como a gente fez aquele contador crescente. A única diferença, na realidade, pessoal, desse blá, blá, blá aqui todo, é porque o cara colocou aqui uma saída, tá? Colocou com uma saída aqui, F e tal. E se você olhar direitinho, no nosso contador crescente, que é esse aqui, nosso contador crescente, ó, 0 vai para 1, para 2, para 3, esse aqui, que aí eu tinha essas duas equações aqui, esse aqui é o meu contador crescente. Se eu colocasse aqui essa saída, uma saída a mais aqui, seria esse F aí, tá? Então a gente viu que o circuito lógico para isso aí seria quem? Seria esse aqui,
eu tenho lá um inversor, e eu tenho aqui um ou exclusivo, que está colocando aqui. Agora, está faltando quem aí? Né? Deixa eu colocar aqui. Esse circuitinho aqui, ó, colocando isso aqui sendo o D1, aqui é o D1 e aqui é o D0. Isso aqui é o contador crescente, tá? Como a gente discutiu. 0 vai para 1, para 2, para 3, que é exatamente igual ao que está sendo feito aqui, que é o que está nessa tabela aqui. 0 vai para do estado 0 vai para o 1, do 1 para o 2, 2, 3. A única diferença é essa aqui. Tem isso aí a mais, uma saída. Essa saída aí, alguém me dá uma ideia de quem é essa saída em relação a essas entradas aqui? Q1 e Q0. F é quem aí em relação a essas entradas? Olha, o F só é verdadeiro quando, pessoal? Quando as duas forem verdadeiras aqui, ó. Então, o F vai ser o AND, né, de Q1, né, e do Q0. O F, esse F aqui é o AND de Q1 com Q0. Então, no nosso circuitinho aqui, ó, se eu quisesse colocar aqui um F aqui, o F, eu viria aqui, pegaria esse Q1, pegaria o Q0 aqui, jogaria aqui um AND aqui, ó. O AND lá estaria meu F. Seria exatamente o circuito que vai resolver esse problema aqui, e vai fazer esse circuito aqui. Vejam, o F, ó, vai ser o AND das duas, né? Então vai ficar, chegou o primeiro pulso de clock, vai chegar aqui quem? Vai estar aqui 0, 0. O F vai atuar, vai ser igual a 1. Vai não, né? Depois, próximo pulso de clock, 0, 1. O F, que é o AND, vai estar ativo? Não, vai dar 0. Então, no primeiro vai estar 0. O 0, 1 vai estar 0. Depois vai estar aqui, ó, 1. E depois vai estar 0 aqui. E ele também vai, o F, que é o AND, vai dar 0. E depois, quando os dois forem 1, 1 e 1 aqui, aí vai dar certo, lá vai dar 1. Então, essa sequência aí, 0, 0, 0, e depois 1, né? E depois ele volta para, vai ficar tudo de novo, 0, 0, 0, e depois 1, né? Ou seja, isso aqui, essa saída, né, que é só para mostrar aqui, essa saída aí é uma espécie de, você colocou o AND, né? E o AND veio da onde? Veio daqui, da equação, que é né? É o AND de Q1 com Q0. E aí você vai estar resolvendo essa questão aqui dessa saída para esse circuito aqui. Ele vai contar 0, 1, 2. Quando for 3, que os dois forem 1, ele vai atuar, gerar saída igual a 1. Tá? Ele tem uma variação aqui do problema que seria o seguinte. Ele poderia fazer o seguinte. Olha, eu quero modificar essa questão 1 lá, incluindo uma entrada. Ó, uma entrada de controle que ele chama de I. De tal forma que a passagem do estado E0 para o E1 só irá ocorrer quando o I tiver valor 1. Né? E quando tiver 1 e chegar ao pulso de clock. Ou seja, veja, ele, do jeito que está aqui, ele está... o E0, ele pula daqui para cá, ó, só com pulso de clock. O que ele está querendo fazer agora é o seguinte, uma entrada chamada I, tá? Uma entrada chamada I, que quando o I igual a 0,
né? Ou seja, a chave está desligada, o circuito ele vai chegando o clock, ele vai ficando aqui nessa realimentação em E0. Ele vai ficar aqui. Porém, se o cara ligou a chave I igual a 1, I igual a 1, e chegou o clock, aí ele vai passar aqui para o E1, né? Do E1 ele vai para o E2, E3 ele não vai mais precisar da chave. A chave está só associada aqui a esse primeiro estado. Entenderam o que ele quer fazer aí, pessoal? Ele vai adicionar uma chave para controlar se ele vai entrar na sequência ou não. Tudo bem, José, Ícaro? Sim, professor. Então, ó, o que vai acontecer aqui, eu estou adicionando uma chave externa aqui ao meu processo. O que vai acontecer é o seguinte, olhando aqui para a minha tabela, vai acontecer o seguinte, eu tenho que pegar isso aqui e fazer o seguinte aqui. Tem que colocar aqui uma chave externa, vou botar aqui o I, e eu vou ter que fazer o tipo da coisa aqui, o seguinte. Quando o I for 0, e eu estou no estado 00, qual é o estado futuro dele? Quando eu estou no estado 0 e o I for 0, ele vai ficar nele mesmo, vai ficar no 0. Tudo bem? Vai ficar nele mesmo. Quando eu estou no estado 0 e o I é 0, ele vai ficar nele mesmo, produzindo saída 0 também. Porque ele está aqui no 0, o estado futuro vai ser 0, 0. Ele vai estar aqui preso aqui. Né? Agora, quando o I, esse I, for igual a 1, e eu estiver no estado 0, 0, quando o I for igual a 1, eu estou no estado 0, 0 aqui, aí ele vai para I1. É 1, quer dizer, né? Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Então, ele vai caminhar aqui. Aí, depois, eu estou aqui no E1, ele vai para o E2, aqui não tem problema. Ele do E2 vai para o E3, para o E4. Então, ele vai caminhar sem problema. O que está mudando aí é exatamente esse estado 0. Quando a entrada externa é 0, ele fica travado. O estado futuro vai ser ele mesmo. Vai estar no 0 e fica no 0. Quando o estado... quando ele coloca 1... chegou o clock, aí ele sai, vai para o estado futuro, vem para cá. Esses outros estados aqui, ó, né? Na realidade, esses outros estados eles não vão mudar. Por quê? Porque esse I ele só está interferindo aqui nessa primeira parte. Aqui, ó, independente do I, se o I é igual a 0 ou igual a 1, ele vai transitar nesses outros estados. Então, eu tenho aqui, ele não vai ter problema, tá? O que vai acontecer aqui é o que eu precisaria, então, agora, a equação, ela vai depender de quem? Né? Eu tenho que fazer estado futuro aqui, tudo isso aí baseado não só no estado atual, mas também no I. Esse I vai me interferir, vão ser 3 variáveis. Meu mapa de Carnot agora vai ser uma tabelinha assim de 3 variáveis. Né? De 3 variáveis, tá? É o que ele está mostrando aqui, ó. Isso aqui vai fazer o seguinte. Quando esse I está em 0 e chegou o pulso de clock, ele vai continuar no estado E0. Ele estava aqui no estado E0, continuou no estado E0. Aqui, né, no estado E0. Aqui, o estado E0 é aqui. Estado E0, estado E0. Aí chegou, ó, quando chegou o pulso de clock, está aqui,
borda de subida, e é 1, aí ele vai sair daqui e vai vir para cá, pro E1. Então ele vem pro E1. Depois ele vem pro E2, e aqui que ele vai pro E3. Uma vez que ele entrou aqui, que ele foi pro E1, aí ele não tem mais, entrou no E1, aí ele vai para o E2, vai para o E3. Tá? Mas aí ele está controlando, então, esse 1 aí, controla quando ele está nessa parte inicial aí, tá? E depois ele ficou aqui, ó, ele vai voltar para o E0, e depois que ele voltou para o E0, aí como tá, o I aqui está em 0, aí ele vai ficar travado aqui nessa parte inicial, ele não vai mais sair. Ele vai ficar aqui, E0, estado 0. Ele está travado aí no estado E0. Eu estou colocando aqui o estado, mas aqui você está vendo é a saída F, é porque é exatamente essa saidinha aqui. Tá? Então, ó, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Aí ele coloca, né? A gente colocou aqui o diagrama, colocamos o I aqui, ó, como se fosse essa entrada externa. Entrada externa, aqui. Tá? Aí eu tenho o estado atual e tenho o estado futuro. Quando esse I vale 0 ou quando ele vale 1. Né? A gente viu que só altera nesse primeiro aqui, no estado 0, 0. Eu poderia redesenhar essa tabela aqui nessa forma aqui, ó, como ele está colocando. Colocando assim, o estado é 0, saída 0, E1, saída 0, E2, saída 0 e E3, saída 0. E colocando assim, o estado próximo quando o I, ó, o I é a entrada. Quando o I igual a 0, quando o I igual a 0, aí ele vai ficar aqui, ó. Né? Ele fica no E0. Quando o I igual a 1, aí ele sai do E0, vai para o E1. Está aqui. Veja que esse I aqui, só interfere só nesse primeiro aqui. Para os outros, ó, ele estando aqui no estado E1, ele vai, tanto faz aqui, vai para o E2, do 2 ele vai para o E3 aqui, ó, e do E3 ele vai para o 0, 0, porque ele só está interferindo mesmo essa entrada aqui, essa entrada aí só está interferindo nesse primeiro estado aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, a gente vai estar analisando, eu passar um circuito, a gente vai encontrar a máquina de estado, tá? A gente vai estar analisando isso aí, mas eu vou deixar para vocês aqui, vou passar aqui, esse é aquele controlador. Deixa eu passar aqui um para vocês aqui. Ó, só mostrar aqui para vocês. Isso aqui já foi questão até de prova, tá? Veja, projetar um controlador, que é uma máquina de estado, né? Que possa ser descrito, né, com um diagrama abaixo, tá? Veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é olhar quantos estados temos, tá? Eu vou ficar nesse slide aqui, inclusive, né? Pra gente, vai ser o último, tá? Então, eu tenho quantos estados? Ó? Tenho aqui 1, 2, 3, né? 4, 5 estados, né? Que vai do E0 até o E4. Se eu tenho 5 estados, quantos bits eu vou precisar? Quantos flip-flops? Alguém me dá uma ideia? Quantos flip-flops? Quantos flip-flops eu preciso para representar 5 estados? Com 2 flip-flops eu vou até 4, né? Com 3 eu vou até 8. Né? 3. Então eu preciso de 3 flip-flops, tá? Isso aqui, ó, é uma máquina de Miller ou Moore, né? É uma máquina, a gente está vendo que é de Moore, porque a saída, ó, esse W, que é uma saída,
ele só depende do estado que ele está. O W só depende do estado. Isso aqui é uma entrada, tá? Isso aqui é uma entrada, tá? São entradas. Então, isso aqui é uma máquina que a gente vai estar discutindo, acho que no final da aula que vem, na quarta-feira. Quarta-feira eu vou voltar aqui para o material aqui do TOSS, vou voltar aqui para o material do Varride, tá? Vamos estar discutindo aqui um probleminha, que é um probleminha quase igual a esse que a gente discutiu hoje, que é uma maquininha. A máquina é praticamente a mesma, ó. Um B, que é uma entrada, ele vai ficar, enquanto o B for 0, ele vai ficar circulando aqui, senão ele vai entrar aqui, ó. Aí vai ficar ligado, ligado, ligado e desliga. No nosso caso era o contrário. Era assim, era desligado, 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 ligado, tá? Então vamos definir passo a passo essa máquina e vamos gerar até o circuito final dela, vamos discutir ele passo a passo, tá? A máquina, a tabela, até a gente gerar o circuitinho final, né? Aqui o circuito da máquina, tá? E aí a gente vai fazer análise desse circuito de 2 bits apenas, né? 2 flip-flops, tá? E aí depois a gente vai discutir esse aqui, que é um pouco maior. Esse aqui vou precisar de 3 bits, tá? Tudo bem? Então, quem puder, já dê uma olhada, já passei esse material aqui do Varride, já está disponível lá, tá? Assim como o outro, esses slides aqui, ó. Tá tudo lá no link que eu deixei lá no notícias, tá? Então, mandem brasa, né? Dê uma olhada nesses materiais, tá? Eu vou ficar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Por enquanto? Professor, só uma coisa, é porque eu cheguei um pouquinho depois da chamada. Tá bom. Pedro, é? Isso. Tá certo. Eu vou... Pedro e Diego, professor. Tá certo, eu vejo lá, viu? Tudo bem, então. Valeu, pessoal. Então, beleza. Boa tarde aí, até Boa tarde. quarta, né? Valeu.